Hoje, todo mundo sentindo o cheiro aí, né? Dia de confraternização, fechamento do ano, né? Porque daqui a pouquinho já o pessoal começa a viajar, já não está mais aqui, né? Não, vai para um lado, outro vai para outro. Então a gente chega já no começo do mês, já vamos se reunir para fazer um fechamento do ano, né? E aí a gente, nessas horas a gente lembra de agradecer, né? Vamos agradecer a Deus por um ano tão bom, né? Por um ano que, inclusive, gerou várias expectativas de esperanças, né? Algumas delas, inclusive, redundaram de uma forma política até, né? Teve outras de formas financeiras, teve outras de formas de saúde, teve outras de formas emocionais e assim por diante. Então a gente teve um ano bastante diferente, um ano conturbado, de altos e baixos, mas que a gente sempre, e a gente percebe isso. Cadê o livrinho amarelo? Ana Maria, levanta ele. Esse livrinho amarelo. Nesse livrinho aí, ó, você pode abrir em qualquer página que está lá, sempre dentro dele. Obrigado. Chapeuzinho bonito esse. Então, ali está escrito, agradeço ao Senhor. Não está escrito isso? Pode ver lá. Se você quiser consultar depois que sair da mão dela, fique à vontade. Todas as páginas vai ter isso daí, vai ter essa frase. Agradeço. E aí, a gente busca na própria palavra exatamente esse ponto, né, de agradecimento. Você sabe que recentemente até, teve em outros países, não é muito comum aqui no nosso país, mas a gente tem recebido essa cultura é o chamado multicultural, né, ações multiculturais do tal de Black Friday, né? Isso por conta de uma tal de ação de graças, o Thanksgiving. Eu acredito que a maioria já deve ter ouvido falar, que é uma ação em função de um país, aí, principalmente o país norte-americano, a Canadá também tem bastante isso, Estados Unidos, e alguns países da Europa. E eles colocam essa data em relação ao que está escrito em Levítico, capítulo 23, das 7 festas judaicas. E uma delas é da ação de graças pelo plantio, pela primeira colheita. Se você quiser, depois você dá uma lida em Levíticos 23, é de onde surgiu essa data aí do Thanksgiving. E na maioria das pessoas, o Thanksgiving para essas pessoas dos Estados Unidos, é talvez tão importante ou mais até do que essa ideia comercial do nascimento de Jesus, que é o Natal, que também muita gente agradece. Tem muita gente que, eu agradeço, que ano bom, que ano maravilhoso, todo mundo agradecendo, né? E é bom, não é um sentido ruim, é uma coisa interessante, mas a gente tem que entender agora, para nossa instrução, para nós que somos discípulos, com a instrução que Jesus deixou para a gente. E não por simplesmente seguir essa onda de gratidão, onde você abre, hoje em dia tem gratidão. Eu agradeço a santo não sei o que pela graça recebida. Já viram isso? Já viram essa faixa? Já viram ou não? Levanta quem já viu. Eu agradeço a um santo. Pode levantar a mão, não tem medo não. A santo, qual santo? Espírito, Santo Antônio. Santo Antônio é casamenteiro, não, qual que é o outro? Santo Espírito, né? São João, lógico, é o melhor de todos. São Longuinho, né? Que achou a chave do carro. Quanta superstição, coisa. Até interessante, até engraçado isso. Mas a gente precisa entender que essas faixas todas são de pessoas que realmente acreditam. Gente, prestem atenção. Tem gente que acredita que recebeu alguma coisa que não vinda do Senhor. Tem gente que acredita. Tem gente que acredita, inclusive,
no Papai Noel, que vai trazer presente no fim do ano. Acredita tanta coisa, né? Ainda bem que as crianças estão mais aqui, né? Porque vão falar, não tem meu papai. Não, afirmem, não tem, gente. Não tem. É tudo uma grande farsa, uma grande mentira, uma grande onda comercial. Como também essa de gratidão. E tomem cuidado quando a gente começa a falar de gratidão. Para você não agradecer a coisa errada e para alguém que não seja o verdadeiro. Eu tenho uma história, eu vi outro dia, sobre um rapaz que recebeu um coração de uma outra pessoa que veio a falecer num acidente. E ele precisava daquele transplante daquele coração. E o falecimento daquele corpo, daquela pessoa, proporcionou o transplante para esse rapaz, que voltou a ter condição de vida, quando começou a bater no peito dele um coração que não era dele originalmente. E ali, então, o repórter pergunta, olha, o senhor tem a falar, tá, eu agradeço a... Quem vocês acham que ele primeiro agradeceu? Qual a ideia? Geralmente, as pessoas que entendem o que está acontecendo, o que está passando por aquele momento, vai agradecer a quem realmente é merecedor de agradecimento, agradece a Deus. Depois ele emendou, ele agradeceu aos pais daquele jovem que tinha falecido, que ele estava com o coração dele batendo no próprio peito. E que se ele pudesse fazer alguma coisa por aquela família, ele faria, porque ele sentia que pertencia àquela família. Porque parte dele era daquela família. Depois ele agradeceu aos médicos que estudaram, se esforçaram, batalharam, largaram tantas e tantas vezes oportunidades de se divertir, de ter lazer, de ter prazer, para poder estudar, para poder naquele dia ter a certeza de abrir o peito daquele rapaz e colocar um outro órgão que não era dele para voltar ele a viver. Ele agradeceu aos enfermeiros, aquelas pessoas que fizeram de plantão, estavam limpando, estavam arrumando, estavam fazendo as coisas em volta acontecerem. Quem já ficou num hospital sabe muito bem o que eu estou dizendo. Ele agradeceu os investidores daquele hospital, pessoas do capitalismo, pessoas que, sim, pensam em dinheiro, lógico, mas proporcionam condições para que tudo isso aconteça. E pediu a Deus para que Deus pudesse abençoar a cada uma dessas pessoas nessa cadeia toda. Agradeceu a própria família, agradeceu. Ele só tinha a agradecer porque ele voltou à vida. Opa, essa é a palavra. Quando Jesus fala, graças te dou, Pai, e ele fala isso várias e constantemente, porque Jesus vivia em oração, a condição que primeiro ele falava com Deus era, Abba, Pai, oi Senhor, estou aqui presente, Senhor. Na sequência ele virava e falava, graças te dou, porque tu me escutas, porque tu atendes ao que eu peço. Graças te dou, Pai, porque tu enxergas aquilo que eu estou enxergando. Graças te dou, Pai, porque o Senhor é onipresente, onisciente, o Senhor sabe o que está acontecendo. E essa palavra graças é, sim, gratidão. Que muita gente confunde com bênção. É diferente, viu? Sabia disso? Graça é uma coisa e bênção é outra. Por sinal, a palavra graça é que nem a palavra amor, né? Amor tem o amor ágape, tem o amor eros, né? A graça também, graça é gratidão. E nós vamos falar uma outra agora, que é o que nós vamos ler, que é talvez que a gente tenha que ter como principal argumento de agradecer a Deus, inclusive tudo, e entender que graças te dou, meu Deus, pela graça de ser de Jesus. A língua portuguesa e todas as outras línguas, não precisa ser, não, que inclusive
algumas pessoas aqui já fizeram um estudo sobre a língua hebraica, sobre a língua grega, para poder entender um pouco melhor, né, o que está na palavra, principalmente no Novo Testamento, cartas um pouco mais assim incisivas, como Romanos, como Efésios, cartas um pouco mais profundas, como a carta de Hebreus, que é uma carta especificamente espiritual, que é para um entendimento celestial. A gente precisa realmente, constantemente agradecer a Deus, porque a gente entende o que está ali. Porque a gente sabe e pertence a esse reino, a esse mundo, a essa esfera de entendimento. Portanto, tomem cuidado. A primeira coisa que a gente tem que fazer é: graças te dou, meu Pai, pelas bênçãos. Que bênçãos? A palavra fala de duas, e de dois tipos básicos. A primeira bênção é a bênção material. E a segunda bênção é a bênção espiritual. Ah, mas não é a mesma coisa? Não, gente, não. Bênção material todo mundo tem, basta estar vivo. Deus, ele é tão bom, mas ele é tão bom, que ele deu bênçãos materiais para qualquer um. Até para aqueles que a gente acha que não merece. Mas quem somos nós para julgar? Deus deu a luz do sol. Deus deu as estrelas. Deus deu o ar que se respira para qualquer um. Isso são bênçãos materiais. Deus deu a possibilidade de recuperação da sua saúde através de um vírus que você pega chamado gripe, né? E não tem jeito, não tem médico que fale: olha, nós temos um remédio para esse vírus. Não tem, tem um remédio para atenuar as consequências. Porque Deus é que proveu internamente dentro de você, independente se você é bom ou não, a bênção material, a bênção carnal da recuperação. As emoções. Quando a gente fala, né, eu estou feliz, né, nós já discutimos isso aqui, que felicidade é um pouco egoísta, e na realidade porque é só você que sente, do jeito que você sente. Mas a felicidade, ela é uma bênção do Senhor, é um estado seu. O pessoal chama isso de estado de espírito. Não, não é. É estado material, é estado físico. É estado em que você consegue, inclusive, ter assim momentos diferentes nos vários sentidos, né? O chamado prazer de correr, prazer de comer, né? Esses prazeres carnais são bênçãos carnais, são bênçãos que Deus proporcionou. Uma delas, por exemplo, é o sexo. Outra delas, por exemplo, que a gente fala aí comumente, né? Como a gente tem parentes, familiares, etc., é ver a união da família, tudo. É uma coisa que a gente não consegue, às vezes, explicar. Isso é bênção carnal. Porque quando você fala da bênção família espiritual, é aquela bênção que inicia no reino de Deus. E é dessa família que a bênção espiritual de Deus se refere. Vamos orar por todos da família, principalmente a família. É isso que fala a palavra? Essa é uma bênção espiritual. Então, só para a gente conseguir fazer essa diferenciação, bênçãos materiais aqui, o sol, a lua, as estrelas, o ar, a água, o frio, o calor, comida, bebida, trabalho, dinheiro. Sim, gente, dinheiro, trabalho, bênção material. Por quê? Porque você se esforça, você estuda, você trabalha, você vai atrás. E até para quem é sacana, quem rouba, quem faz, tem dinheiro. Isso é bênção material, é giro. Giro de coisas materiais, sai da mão de um, vem para a mão do outro, você trabalha em banco, você sabe o que eu estou falando. Um dia está nessa, outro dia está naquela, e assim, isso é bênção material. Tem nada a ver com bênção espiritual. Oh, Deus
Deus me ajudou a ganhar na loteria. Deus não ajudou você a ganhar na loteria, meu amigo. Você ganhou porque você é um maluco que se arriscou dentro das estatísticas matemáticas físicas, carnais. Tem nada a ver com bênção espiritual isso. As frutas, as plantas, a água, emoções, felicidade, satisfação, independência. Gente, o pessoal acha que, não, eu sou independente, Deus me deu essa bênção. Não, é verdade, pode ser que você seja uma pessoa independente de muita, principalmente a busca da independência financeira. Mas isso é, sim, uma bênção, só que uma bênção material. E a gente não tem que buscar essas bênçãos materiais, porque elas estão aí. É só você seguir as orientações daquilo que Deus pede para que a gente faça. Tem um pedaço na Bíblia que ele fala assim, ó. Se você buscar primeiro o reino de Deus, as bênçãos materiais, vou repetir. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, pois as bênçãos materiais já estão disponíveis para aqueles que pura e simplesmente vivem. Olha, Deus, para todas as pessoas que estão respirando hoje aqui, no planeta inteiro, Deus já deu a bênção material da vida. Lembram lá em Gênesis, quando ele fala em Gênesis capítulo 1, Deus criou o homem, seu espírito. E no capítulo 2 ele fala, Deus formou o homem, isso é material. A bênção de Deus, material, já está instituída. Ele formou as estrelas, a água, a terra, o mar, tudo, já está pronto. Basta você trabalhar, fazer as coisas certas, e você vai ter acesso a isso, a administrar isso, a ter recompensas às vezes perdas, ganhos, mas está aí. E nas bênçãos espirituais? Abram comigo em Filipenses, capítulo 4 de Filipenses, a partir do versículo 1. Vamos vendo aqui quais são as bênçãos espirituais. Só nesse texto. Portanto, meus irmãos, já começou bem, meus irmãos, já é uma bênção espiritual. A quem amo, já é outra. A quem tenho saudade, essa saudade não é aquela saudade carnal, aquela saudade de estar... Não, é aquela saudade de estar pertencendo à família. Família da fé. Vocês que são a minha alegria. É alegria, não é felicidade. Está vendo que está escrito aqui, ó? Vocês não são a minha felicidade. Não é egoísta, é a minha alegria, porque a alegria é comum a todos. A minha coroa significa assim, pertencer ao entendimento da salvação. Permaneçam firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Olha aí outra bênção. Vivam em harmonia no Senhor. E peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude a ajudar. Pois lutar ao meu lado na causa do... Está escrito aqui na causa da bênção material? Não, né? A causa qual que é? Qual que é a causa que a gente tem? A consequência das bênçãos espirituais? É a causa do Evangelho. Com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Não tem bênção material que você vai levar para o livro da vida. A única bênção vai ser o quê? A espiritual. Alegrem-se no Senhor. Novamente eu falo, alegrem-se. Não é eu quero ser feliz, não.
É a bênção espiritual que a gente tem que buscar no Evangelho. É a luta no Evangelho. Conhecida de todos. Seja a amabilidade, é outra. A amabilidade vem do amor. É o jeito com que a gente faz, com a gente convive com as pessoas. Perto está o Senhor, sim, é outra bênção. Não andem ansiosos. Ansiedade é do quê? Da carne. É uma das que mais atrapalha a junção entre o corpo e o espírito, que é a alma vivente. É a ansiedade. Não sejam ansiosos, pelo contrário, sejam calmos, sejam amáveis, amigáveis. Por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, esse é o modo da bênção espiritual, oração e súplica. E com agradecimento, está vendo aí a ação de graças? Com agradecimento, e a quem? A Deus. Apresente seus pedidos a Ele. E a paz de Jesus, que excede todo entendimento. Entendimento é uma bênção espiritual. A inteligência é uma bênção material, viu, gente? Não existe ninguém no mundo que não seja inteligente. Quando Deus nos criou, Ele nos deu corpo e espírito. A nossa alma tem inteligência, todos têm inteligência. Uns desenvolvem mais, outros desenvolvem menos. Em compensação, o entendimento é uma bênção espiritual. Quantas vezes você já não viu umas pessoas falarem assim: poxa vida, esse cara é tão inteligente, mas ele não entende o que está escrito tão claramente na palavra, no Evangelho, porque ele não está abraçando a bênção espiritual. Ele só é inteligente. Estão entendendo a separação desses dois itens? Continua na bênção, essa pessoa continua inteligente. Mas ele não entende. E a paz de Deus que excede todo, no versículo 7, todo entendimento, guardará o coração e a mente. Olha, duas coisas diferentes, hein? Ó. Coração e a mente. Coração e a mente. O que significa? Emoção está na carne e razão está no espírito. Quando Paulo fala, cantemos com o coração e com a razão, com o pensamento. A bênção material está na emoção. Como é bom a gente se emocionar. A gente chora, ri, dá risada, faz, não sei o quê, não é verdade? Fica bravo, fica alegre. É legal isso. Isso é uma bênção. Deus deu essa bênção da emoção para nós. Em compensação, nós temos que controlar com a bênção espiritual chamada razão. E razão não é ser inteligente somente. É ser inteligente e entender. Essa é a bênção espiritual. É o entendimento daquilo que nos é proporcionado pelo Evangelho, a qual a gente tanto trabalha e luta. Olha a outra. E a paz de Deus. Bom, a paz já é uma consequência inevitavelmente espiritual. Porque se for uma paz contratual através de contratos outorgados entre países e etc., você sabe muito bem que ele pode ser o quê? Quebrado. E volta tudo a ficar fora de... Agora, a paz no espírito não tem quem quebre. Porque quem é que proporciona a paz de espírito? É você entender que você agradece e dá graças a Deus todos os dias, porque a gente depende dele, e isso é que traz a paz. Quantas vezes a gente não leu Paulo, Pedro e outros, encarcerados, judiados, apedrejados, e eles, toda vez eles falavam a mesma coisa. O que eles falavam? Obrigado, meu Deus, por poder ser essa pessoa que está passando por isso, por poder entender o porquê que eu estou passando por isso.
E por poder agradecer ao Senhor, porque o meu nome vai estar no livro da... Isso é bênção espiritual. Isso é paz. Não é aquela paz de, eu vou para a praia nesse fim de ano, ficar numa pousada, de frente para a piscina, no mar. Não, isso não é paz, viu, gente? Isso é bênção material. Isso é bênção material. Por sinal, você deveria dividir com vários outros. Você pode me chamar, por exemplo. Tal. Assim, façam esse exercício o tempo todo. Do que nós estamos buscando. E veja que constantemente a Bíblia nos informa qual a diferença entre essas bênçãos. Continua. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente. Coração, emoção, mente, razão, espírito. De vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for bom, tudo que houver algo excelente, digno de louvor, que seja ocupada as nossas mentes para que nós tenhamos bênçãos espirituais. Está lendo aí ou não? Filipenses 4, estamos em Filipenses 4. Nós ainda estamos no versículo 9. Em 9 versículos, olha quanta informação sobre esse assunto nós temos. Mas ele não para. Ele continua. Ponham em prática, no versículo 9, tudo o que vocês O que está escrito aí? Aprenderam. E o aprendizado é uma das maiores bênçãos espirituais que a gente pode ter. Porque aprendizado é em cima de todos os nossos pecados. Todo dia. Deus nos perdoa. Nos nossos pecados. E a gente entendendo, aprende, pecou, Deus perdoa. Deus perdoa desde que a gente entenda, aprende e se arrepende. Se arrepender dos pecados é uma bênção espiritual. Não adianta você ir dormir de noite. Fala, Deus, desculpa, viu, pelo dia de hoje. Tá... Não, medita 5, 10 minutos sobre as coisas que você fez. Aprende. Você sabe que Deus vai te perdoar. É uma promessa dele. Desde que você aprenda, arrependa e confesse todos os dias. E você vai estar sob as bênçãos espirituais também. Não só as materiais. E aí a gente agradece a Deus. E aí a gente fala, graças te dou, Pai. Porque eu consegui entender. E com isso eu me arrependo. Versículo 10. Desculpa, estou no 9 ainda. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram. E o Deus da paz estará com graça e paz. Paulo escreve basicamente em todas as cartas dele, no prefácio, no início das cartas, ele escreve: ao Efésios, graça e paz. Ao povo em Roma, graça e paz. Ao povo em Filipos, graça e paz. Pode ver aqui, olha. Logo embaixo aqui, em Colossenses, você pode ver no capítulo 1, versículo 2, ele fala: aos santos e fiéis irmãos estão em Colossos, a vocês, o que está escrito? Graça e paz. Que é o que interessa. Que é o que interessa para quem pertence ao reino de Deus. Voltando ali em Filipenses capítulo 4, versículo 10, diz: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse
De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrar. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, mas aprendi. Olha o que Paulo fala aqui, ó. Aprendi a adaptar-me às circunstâncias. Sei que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Bênçãos materiais. Aprendi bênçãos espirituais. Olha a diferença. E ele continua ainda ali, olha, nesse versículo 11. Aprendi o segredo. Aprendi o segredo dessa divisão entre coisas materiais que me estimulam a emoção, que me estimulam a carne, ou me desestimulam, me levam à ansiedade, me levam à depressão. Em compensação, nas bênçãos espirituais, eu estou sempre em graça e paz. Esse é o mote, né, Ali? Esse é o mote. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, ou seja com fome, tendo muito, ou tendo necessidade de tudo. Aí é que ele dá aquela super frase, que tem até tatuagem de jogador de futebol. Tudo posso naquele, somente naquele, que me dá forças. Bem-vindo às bênçãos espirituais, se você entender que tudo você pode. Naquele. Não é tudo eu posso. É tudo naquele que me dá forças para isso. Porque é assim eu vivo em graça e paz. Recebi tudo, versículo 18. Recebi tudo e tenho mais do que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi aqui os donativos, são ofertas de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável para Deus. Viver em graça e em paz é viver em sacrifício de aroma suave e agradável para Deus. Versículo 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Essas são as bênçãos espirituais. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre.